Olá! Para terminar a parte genética, nós temos que falar do pai da genética, né? Estamos falando de mutações, estamos falando de variações, nós temos que entender quem é que falou disso, quem é que meteu a genética junto com o tio Darwin e formou o neodarwinismo, onde não só a seleção natural, não só as migrações, procura por alimento, procura por parceiro, briga por território, não é só isso que faz a gente estar aqui até hoje, a evolução acontecer. As mutações que naturalmente acontecem com a gente e não tão naturais assim, são responsáveis pelas espécies que hoje existem ainda existirem. Estarem aqui e ainda conseguir sobreviver. É claro que o ser humano, né, como eu já disse, nós somos uma praga no nosso planeta, um tumor para o nosso planeta. A gente acelera os processos. Mas o planeta como um todo, gente, ele sofre mudanças. Nós somos altamente dependentes do que acontece com o Sol. Se acontecer alguma explosão solar ou acontecer algum evento extraterrestre, cair um asteroide, cair um meteoro, ter uma explosão solar, isso vai afetar diretamente o nosso planeta. Então a gente tem controle até um limite. O ser humano é uma praga e destrói até um limite. O planeta também tem a sua forma, digamos assim, de resposta. Quando nós temos os terremotos, erupções vulcânicas, furacões, tornados, tsunamis, isso é o próprio planeta também, lembrando que ele não está ali paradinho aceitando passivamente tudo que acontece com ele, né? Temos que lembrar que o aquecimento global levou consequências drásticas, por exemplo, a Vênus, que é o nosso irmão gêmeo. Lá é um efeito estufa gigantesco, enquanto que em Marte perdeu a atmosfera. Se tinha alguma atmosfera, ela foi embora. Então, o planeta como um todo está em mudanças. Nós temos que entender que nós temos um limite nesse processo. As leis de Mendel. Para a gente entender, o tio Mendel, ele era um cara, né, um cara que vivia num mosteiro, era um padre, um religioso, olha a religião aí, né? E ele não tinha nada para fazer ao invés de ficar estudando sobre ervilhas, flores e frutos, basicamente. Para a gente entender as leis de Mendel, as leis para a gente entender como a genética funciona, entender como as coisas estão acontecendo, nós temos que entender o conceito de cromossomo. Então, cromossomo. Organelas celulares compostas por DNA que carregam vários genes dentro dele. Aí você pergunta, o que é um gene? É um fragmento, é um pedaço do DNA responsável pela codificação e determinação de características do indivíduo. Então, dentro de um cromossomo, eu posso ter vários genes. É eles que vão determinar a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, o meu tamanho, como é o meu cabelo, quanto tempo eu vou viver, se eu vou ter câncer ou não vou ter câncer, se eu vou ter tolerância à lactose ou não, se eu vou ter Alzheimer, se eu vou ter Parkinson, se eu tenho tendência a ter crescimento muscular ou não, se eu tenho uma tendência a ter parte de desenvolvimento neurológico ou não. Se esse gene vai ficar ativo ou não, que a gente chama de expressar ou não, aí vai depender de outros fatores. E normalmente não é um gene só. Às vezes eu preciso de vários genes para dar uma característica. Por exemplo, o formato do meu olho, o formato da minha orelha, não é um gene só, são vários para juntos compor e formar aquela estrutura. O fenótipo é a característica bioquímica, fisiológica e morfológica notáveis visualmente no indivíduo. Então, tudo que você consegue ver, inclusive até a parte interna também. Isso que a gente chama de fenótipo, ou seja, o que foi expresso, o que foi ativo, quais genes foram ativos e estão funcionando é o senhor fenótipo. O genótipo é o que eu tenho na genética. Posso expressar ou não. Exemplo, Angelina Jolie, eu sempre uso esse exemplo. A mãe dela morreu de câncer. Ou seja, ela tem dentro do material genético dela o gene para ter câncer. E ela fez o exame e descobriu que tinha. Só que ainda não estava funcionando esse gene.
que ela fez? Ela fez a mastectomia, ela tirou os seios, tirou uma parte do útero, do ovário, tudo, arrancou tudo para tentar não ter esse câncer. É uma tentativa, pode ser que tenha. Pode ser que mesmo sem os órgãos que iam desenvolver câncer, ela mesmo assim expresse o câncer de uma outra forma, porque ela tem esse gene dentro dela. Mas ela foi atrás tentando descobrir uma forma de silenciar esses genes, que podem surgir com 10 anos ou com 90 anos, mas eles estão lá. Pode ser que nunca funcionem, mas você tem eles ali. Será que é certo fazer isso? Será que é ético, por exemplo, contratar ou não contratar uma pessoa que tem uma predisposição genética a ter uma doença, a ter diabetes, por exemplo? Será que é ético eu saber ou a empresa saber que eu tenho isso? Questões éticas, genéticas que você ainda vai esbarrar na sua vida. Pense nisso. O diploide e os haploides, eu já comentei sobre isso, né? Todos os seres são diploides, porque um gene veio da mãe, outro gene veio do pai, um haploide veio da mãe, outro haploide. E os haploides só tem um par, só tem um cromossomo, não tem par, é um cromossomo único, né? Normalmente em células sexuais isso vai acontecer. Tio Mendel, ele tem 3 leis que, na verdade, 2 é que são importantes. A terceira é só um resumo da primeira. Eu não entendo por que falam 3 leis, se na verdade são 2. Mas tudo bem, né? Barraco entre biólogos. A primeira lei, chamada de Lei de Segregação de Fatores, o moibridismo, olha que nome bonito para dar para o seu cachorro. Tal lei afirma que cada característica do indivíduo é determinada por 2 fatores, que são esses genes, que se separam na formação de gametas, ou seja, de células sexuais. Eles têm que se separar do diploide, se tornar haploide, e quando tiver a fecundação, ou seja, a célula sexual masculina e feminina se encontrarem e ter essa união, vai ter a formação de um novo ser diploide e você vai ter uma relação de dominância de característica. Às vezes, uma característica, um gene pode ser mais forte do que o outro. Ou seja, ele vai ser expresso. O exemplo mais clássico é o exemplo das flores. Tio Mendel não tinha nada para fazer, né? Ficou fazendo sexo entre as plantas. Então, no exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho uma flor roxa, 100% roxa. 100%, tá? A gente chama de geração parietal. E do lado tem uma planta 100% branca, geneticamente. Quando a roxa cruzar com a roxa, só vai formar roxo. Ah, vá, Sherlock. Quando a branca cruzar com a branca, só vai gerar branca. Ah, vá, Sherlock. Só que aí que tá o truque do negócio. Quando eu pego a roxa, uma roxa, e cruzo com uma branca, que a gente chama de geração F1, que é o primeiro cruzamento, aconteceu que formou todas roxas, 100%, só que foi 100% da roxa. Significa o quê? Que a característica roxa, ela é superior à característica branca. Ou seja, o roxo ele é dominante em relação ao branco. O branco vai ser uma característica recessiva. Então, a roxa é a maior chance de acontecer, porque esse gene ele é muito mais forte. Então, se essa é a característica, o roxo é o mais forte, ele é o dominante, normalmente a gente usa a letra maiúscula para representar isso. Como é flor, eu vou escolher a letra que eu quiser. Então, como é flor, eu vou escolher o F. Então, essa planta aqui, ela é Fão, Fão. Por que 2F, professora? Porque um F veio da mãe e um F veio do pai. Essa aqui vai ser o Finho, Finho. Por que Finho, Finho, professora? Porque o Finho veio da mãe e o outro Finho veio do pai. Todas essas daqui vão ser Finho, Finho. E todas aqui vão ser Fão, Fão. Quando tiver no cruzamento, essa planta roxa, o que ela pode dar para o filho dela? Só tem F, então ela vai dar F. Essa branca só tem Finho. O que ela vai dar para o filho dela? Finho. Então, eu tenho
o Fão, que é uma característica dominante, sobressaindo ao Finho, que é uma característica recessiva. Então, a gente acabou de formar seres que a gente chama de seres heterozigotos. Hétero porque são diferentes. Esse aqui são homo, porque são iguais. Maiúsculo, maiúsculo, minúsculo, minúsculo. Aqui é um maiúsculo e um minúsculo. Então, eu tenho características heterozigóticas. Se eu cruzar duas, eu vou pegar essas duas aqui, eu vou pegar as irmãs fazendo sexo com irmãs. Nossa, professora, são plantas, são plantas. Por isso que eu usei plantas para você entender, para não ficar estranho, tá? Peguei plantas, tá bom? Essas duas aqui. Então eu tenho uma planta Fão, Finho, cruzando com outra Fão, Finho. Deixa eu puxar aqui porque para você poder ver isso. Fão, Finho. Como é que vai ser os filhos dessa planta? Bom, um tem que vir, eu tenho que ter papai, só pode formar F e Finho. A mamãe só pode dar Fão e Finho. Então, o primeiro filho que vai ser formado, ou ele vai ser Fão, que vai ser roxo, ou vai ser Fão, Finho, que também é roxo, ou vai ser Fão, Finho, que também é roxo. E olha o que vai acontecer. Vai surgir um Finho, que é branco. Ou seja, esse gene aqui voltou a aparecer. Porque a característica dominante, ela é forte, mas ela não é 100% forte. Pode voltar uma característica recessiva no meio do rolê. Então, pode surgir umas variações. Então, no meio do mar, de um pomar de flores roxas, surgir uma branca aleatória. Essa aleatoriedade é o que dá a variação genética, que é fundamental para as espécies, é fundamental para a seleção natural, que uma característica que foi perdida volte de forma aleatória. Vai que agora aquela característica que era ruim, agora é boa. E essa característica que estava boa, agora é ruim. Porque o planeta está mudando. Lembra que eu falei? O planeta muda, as coisas mudam. Genética não é fácil de entender, tá? Deixa eu só reforçar isso. Para quem ainda está brisando. A segunda lei, ela fala da segregação independente dos genes, ou chamada de dihibridismo. O próprio nome já diz, é di é dois. Que a genética não é um gene só. Ele passou um carro aí. Que a genética não é um gene só. Existem vários e vários e vários genes que vão se combinando e vão ficando juntos, e um interfere no outro, um fica ativo, o outro fica inativo. O tempo todo isso pode acontecer, e essa variação ela é boa para a evolução. Segundo Mendel, ele concluiu que fatores e características diferentes eram segregadas, eram separados de forma independente. Um gene não tem a ver com o outro. Um gene pode ser expresso e o outro pode ser não expresso. E vai dar características diferentes. O exemplo clássico é o exemplo das ervilhas. O Mendel pegou uma ervilhinha 100% amarela, lisa. Então, para o amarelo, ele usou a letra V e para liso ou rugoso, usou a letra R. Por que ele escolheu essas letras, professora? Porque ele poderia escolher qualquer letra do alfabeto. Ele poderia usar A, B, C, W, X, K. Podia usar a letra grega se ele quisesse. Ele escolheu usar V porque ele quis. A ervilha é dele, o exercício é dele, ele usa a letra que ele quiser. Tá bom? Desprende da letra. Tá bom? Então, quando é amarelo puro, é vezão, dominante. E quando é liso puro, é rão, dominante. O que ele fez? Ele cruzou com uma ervilha recessiva. Vezinho, ou seja, verde, e errinho, rugosa. Na hora que ele cruzou, bom, essa ervilha aqui só pode dar vezão. Essa ervilha aqui só pode dar vezinho. Só que como o liso é dominante,
Esse heterozigoto deu uma ervilha amarela. Essa ervilha aqui só tem errão, então só pode dar errão. Essa ervilha aqui só tem errinho, então só pode dar errinho. É heterozigoto. Só que para rugoso ainda é dominante o liso. Então eu tive uma geração heterozigoto, aonde eu vou ter a ervilha lisa e amarela como dominante. Essa característica é muito forte. Só que aí que tá. E se eu pegar e cruzar ela com ela mesma? Eu pegar um Vzão, Vzinho, Errão, Errinho e cruzar com um Vzão, Vzinho, Errão, Errinho. Dois genes. Pode ter 3, podia ter 20, podia ter 1 milhão de genes, tá? Eu tô dando exemplo só com 2, hein? Já tá difícil. Imagina quando colocar 3, 4, 5, 20 genes. Fica uma tabela gigantesca. Esse cara só pode dar Vzão, né? Ou Vzinho, né? Ele só pode dar ou Errão ou Errinho. E o do lado também só pode dar isso, porque os dois são iguais, são irmãos cruzando entre si. Na hora que tiver o cruzamento, vai acontecer o quê? Eu vou formar essa primeira ervilha, que ela é amarela e lisa. Amarela e lisa. Só que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ervilhas amarela e lisa. Porque o amarelo é dominante e o liso é dominante. Por isso que deu 9. Eu vou ter aqui 1, 2, 3. Eu vou ter ainda amarelo, que é dominante, e eu ainda vou ter a característica rugosa, 3. O amarelo continua dominante, só que o rugosa ele é mais recessivo, ele acontece menos, então por isso que só 3. E olha aqui, eu ainda vou ter a ervilha verde. Olha a ervilha verde aqui, gente. Olha ela voltando aqui, ela voltou a aparecer. Eu vou ter 1, 2, 3, que são verde e lisa. Ai, professora, por que apareceu o lisa? Porque o lisa é dominante, ó. O lisa é dominante. E eu vou aparecer uma solitária aqui, ó. Uma verde e rugosa. Uma. Porque verde é recessivo e rugosa é recessivo, então só uma. Mas essa aqui, ó, é igual a vozinha dela. Apareceu. Então, a genética acontece essas coisas, essas mudanças, esses cruzamentos, essas variações todas que surgiram aqui. Quanto mais genes eu tenho, mais variações podem surgir. O ser humano, a gente não tem só 2 genes, tem milhares de genes. E toda vez que tem o cruzamento, eu tenho muitos genes. O homem que eu estou me relacionando tem muitos genes. Quando cruzar, vai dar infinitas combinações. Essas infinitas combinações, quando meu filho cruzar com outro, uma esposa, vai ter infinitas combinações. Essas quantidades enormes de genes fazem com que nós tenhamos 7,7 bilhões de pessoas e elas sejam diferentes entre si. Ai, professora, mas tem os gêmeos idênticos. Aí é outra história, tá bom? Os gêmeos idênticos vão ter os mesmos genes e os mesmos genes ativos, tá? Isso é um erro na Matrix, vamos dizer assim, tá? Mas esse cruzamento, quanto mais genes tem, mais variações tem. E aí, quem faz ter mais variações ainda? As radiações eletromagnéticas, que podem fazer com que esses genes aqui, no caso aqui só tem 2 genes, que é o V e o R.
podem fazer com que esses genes sofram mais mutações ainda do que deveria. Porque lá na mitose, na meiose, vamos lá, aqui, ó, pode acontecer isso aqui, ó. Durante a meiose, pode acontecer a troca de pedaços de material genético que vai causar mais variações ainda. Quanto mais variações tiver, maior a chance da espécie sobreviver. Porque pode ser que aquelas variações tragam variações que façam com que o indivíduo sobrevivam ou façam variações que o indivíduo morra. Esse vai ser exterminado, que é fraco, e os fortes serão que vão sobreviver. Lembrando, pode ser que eu tenha que perder um olho, perder dedos, perder a mão, perder a fala ou ganhar mais um braço. As variações podem ser de forma aleatória, podem surgir indivíduos de forma aleatória, e o que vai determinar se vai ser bom ou não é o ambiente, é a seleção natural, é a procura por alimentos, é a geografia do lugar, é se vai estar frio, se vai estar calor, é o clima do lugar, que vão ser os outros fatores que vão influenciar nesse aspecto, ok? Então falamos um pouco disso, falamos um pouco de genética, falamos um pouco sobre mutações, falamos sobre as leis de Mendel, ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau!